Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, tenho a alegria de estar aqui juntos com vocês para estudarmos e aprofundarmos ainda mais nos ensinamentos da Seiichi Noe. Para iniciar a nossa reunião, nós faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 19, Oração para Viver a Vida Eterna. Lembrando que meu livro é a 38ª impressão, a 37ª, aliás, impressão, e caso você o tenha e queira acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir uma posição confortável ou a posição de oração, fechar os olhos e se concentrar nas palavras da oração para elevar ainda mais as suas vibrações mentais e espirituais. Vamos lá então? Oração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais. Então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sobre forma individual, o Espírito de Deus imanente no universo criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado, dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento. Estou vivendo agora a vida eterna. A eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal, seguro o infinito na palma da minha mão e, embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm à minha mente são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é comandante da nossa nave, e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grata a Deus por sua constantes e eternas proteção e orientação. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Lindas palavras da oração. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui no Templo da Regional DF Brasília, acompanhando aqui a palestra presencialmente, a você de casa também. Quero agradecer quem está assistindo aqui a palestra em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. É uma alegria imensa estarmos juntos mais uma segunda-feira para estudarmos, aprofundarmos, detalharmos ainda mais essa filosofia tão maravilhosa que é a filosofia da Seiichi Noe, que nos possibilita colocar o que nós temos de melhor em prática na nossa vida. E hoje o tema é uns carros-chefes da filosofia da Seiichi Noe. Nós somos muito conhecidos por utilizar a gratidão como expediente de elevação,
como expediente de manifestação da nossa imagem verdadeira, da vida de Deus que habita dentro de nós. E nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre a questão da gratidão. É um tema que, observo, não vai se esgotar nessa palestra. A ideia dessa palestra não é nós abordarmos tudo que nós temos para falar sobre gratidão, até porque o tempo limitado não permitiria, e nós podemos abordar esse tema por vários aspectos. Então eu vou trazer um deles, ou alguns deles, para que nós possamos aprofundar e estudar um pouco mais. Vou utilizar como livro, texto, a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar. No caso aqui, é a coletânea das Sutras Sagradas, Antes da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, nós temos a revelação divina. Deixa eu pegar aqui, que eu já dou a página aqui, ó. Nós temos a revelação divina. Aqui são as revelações divinas do acendedor dos 7 candeeiros, que trazem 2 revelações divinas. Então nós vamos pegar a primeira revelação divina e nós vamos trabalhar com ela, que é exatamente a revelação divina da grande harmonia. Então nós vamos pegar a revelação divina, nós vamos pegar o trecho que ela fala sobre a questão da gratidão, para nós podermos discorrer. Então vamos lá, alguns pontos, A sutra quer dizer máximas, quer dizer livros que contêm palavras da verdade. A palavra vem do sânscrito, então ela é masculina, é o sutra, mas no português é muito esquisito falar o sutra, então a gente acaba falando a sutra. Então são palavras da verdade, sutra sagrada, porque traz os ensinamentos que expressam a vida de Deus. Esse livro de sutras sagrados aqui, ele contém as 4 sutras sagradas mais utilizadas dentro da Seicho Noe, que é a Chuva de Néctar da Verdade, Palavras do Anjo, Contínua Chuva de Néctar da Verdade e... deixa eu só pegar aqui. E Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. Então são as 4. Entre cada sutra e outra, nós temos revelações divinas. Nós temos aproximadamente, salvo engano, são 5 revelações divinas que nós temos, cada uma trazendo um assunto muito maravilhoso, e o carro-chefe das revelações divinas, na minha opinião, é a revelação divina da grande harmonia. Eu acho que ela é que traz assim mais forte o princípio básico da manifestação da nossa imagem verdadeira. Vamos falar sobre gratidão, esse assunto que é tão importante. O que aconteceu de um tempo para cá? Nós viemos vivendo momentos de muita tensão, de muitos problemas na área de saúde, na área econômica, na área política, e isso foi retirando das pessoas a capacidade de perceber mais o sentimento de gratidão. Então, hoje nós vivemos uma sociedade mais doente, eu posso falar isso sem o menor problema. Hoje nós vivemos uma sociedade mais doente porque a sociedade está menos alegre e menos grata. Então, eu observo por quê? Quando a gente tem um choque geracional, que é o quê? Quando a gente se depara com o pensamento de outras gerações, a gente observa um ponto muito... A gente tem chance de observar, pontos muito curiosos. E eu converso muito com os meus pais sobre as coisas que eles vivenciavam na época que eles eram mais jovens. E é interessante porque eu comparo o que os meus pais pensavam com o que eu penso, ou pensei, e com o que os meus filhos pensam. Então, num curto espaço de tempo, você já tem 3 gerações assim, diametralmente opostas em crenças, em convicções, muitas vezes, e até na percepção de vida. Então, quando a gente observa isso, quando eu observando isso, eu verifiquei que hoje em dia a insatisfação ela é mais comum, ela se tornou mais normal, normalizou-se a reclamação, a insatisfação, a cara fechada, a revolta, o ódio, se tornaram coisas comuns. Na minha época, uma pessoa revoltada era uma pessoa estranha, hoje em dia é uma pessoa que faz sucesso. Se eu vou para a rede, grito, xingo e acuso alguém, eu tenho mais visibilidade que se eu for para a rede e falar bem, falar coisas boas. Você pode observar, se eu abrir se eu montar uma linha de trabalho em que eu vou só falar coisas boas, ninguém dá atenção, porque não é isso que as pessoas querem ver. As pessoas hoje em dia elas querem ver
o circo pegando fogo, sabe? O parque em chamas, assim, todo mundo gritando, desesperado. É isso que chama atenção. Seja em noticiários, seja até em conteúdos de diversão ou na busca de informação. Por quê? Porque houve uma normalização. Isso vai criando um desequilíbrio na mente e na psique das pessoas que traz como resultados os distúrbios na saúde da pessoa. Mas vamos partir do início. Trouxe essa parte introdutória só para mostrar o quanto que é importante esse assunto ser trazido novamente. Porque é difícil você observar a gratidão sendo trazida no aspecto em que a Seitonê fala. Porque as pessoas falam de gratidão, mas elas falam de gratidão quando você tem. Se você tiver, você tem que ter grato. Só que o ponto é que a maioria das coisas nós não temos. Então, quando é que a gente vai sentir grato? Nunca. Aí você fica esperando você ter as condições daquele blogueiro, daquela blogueira que você viu lá, que tem 4 Lamborghinis parados, 3 Ferraris, vai de helicóptero para o trabalho, se é que tem trabalho. Aí você fala, no dia que eu tiver isso, eu vou ser grato. Como eu pensava na minha adolescência, o dia que eu morar numa casa com piscina, eu vou ser grato. Aí eu mudei para uma casa e meus pais fizeram piscina. Sabe o que eu fiz? Eu reclamei, porque eu tinha que limpar a piscina. E ninguém tinha me contado que existia esse negócio de ter que limpar a piscina. Então eu acordava e falava, vou nadar agora, vida de rico, vou nadar de manhã. A piscina estava verde. Eram 3 horas no sol para deixar aquele trem azul. Quando eu terminava, já não tinha mais tempo. Aí o que acontece? Aquilo que eu imaginei que era motivo de gratidão, não se tornou. Por quê? Porque a gente acha que a gratidão está no futuro e ela não está no futuro. Gratidão é uma presença do agora. É você entender o agora. E se você não consegue entender o agora e viver o agora, você não sente gratidão. Por isso que a gratidão hoje em dia, ela virou um projeto. Deixou de ser algo factível, algo palpável nesse momento e passou a um projeto de futuro, no qual a gente não alcança. Não alcança, porque a gente imagina, a gente fotografa cenas da vida e fala, se eu chegar nesse lugar, vai ser maravilhoso e lá eu vou sentir gratidão. E não é. A gratidão é o caminhar. O chegar lá vai ser a consequência natural do trabalho que é a gratidão que a gente faz no agora. Mas vamos então começar. Bem, vamos lá. Falava há semanas, numa das palestras, que o nosso corpo é uma representação da nossa mente. Então imagina, quando nós falamos mente, é uma palavra muito abrangente. Quando a gente fala mente, é algo muito abrangente. Por quê? Você pode associar mente à capacidade de pensar. Então, meu cérebro, aquilo que eu utilizo, né, a massa cinzenta que eu utilizo para formular raciocínios, seria a minha mente. Só que na espiritualidade, mente é muito mais do que apenas aquilo que você utiliza na forma de raciocínio, ou aquilo que você utiliza para manter o corpo vivo. É muito mais. Então a mente, ela abarca o que é visível e o que é invisível. E o que é o invisível? É aquilo que te rodeia e você não percebe, você não vê, você não consegue medir, você não consegue percebê-la pelos sentidos normais, mas você consegue intuir. Então vamos lá, tentando explicar de uma maneira assim bem simples. Como é que você sabe que existe algo nas pessoas que não é apenas o visível? Porque as pessoas não são compostas apenas do corpo material dela. Existem muito mais coisas além. O fato da gente não conseguir perceber não quer dizer que não exista. Então, vocês já chegaram perto de uma pessoa e tiveram uma sensação desagradável? A pessoa não falou nada. Ela não está fedendo, ela não está desarrumada, ela não tem nada exteriormente que lhe cause repulsa. Mas você chega perto e fala assim, não gostei. Algo não deu certo. Sabe quando as pessoas falam, o santo não bateu? Você senta para conversar com a pessoa, você fala assim, gente, eu olhei essa pessoa, falei que essa pessoa deve ser maravilhosa. 1 minuto de conversa eu já quero enforcar essa pessoa. Você fala, o que aconteceu que algo nos demonstra alguma coisa? Algo, você
percebe. Algumas pessoas são mais sensitivas a isso, outras não. O que é isso? O nosso corpo carnal, ele é uma representação da nossa mente. O nosso corpo, ele representa a nossa mente visível e a nossa mente invisível. Essa nossa mente invisível, ela forma uma camada ao nosso redor, que emite, ou essa camada ao nosso redor é a emissão de vibrações que são captadas. Isso aqui, as pessoas dão o nome de várias coisas. Na Seichonoye, a gente tem um nome muito interessante para isso, que pode até assustar, porque também é associada para outro aspecto da vida. O nome disso daqui, caráter. Essa aura que envolve a pessoa, que faz com que nós sintamos bem ou não, é caráter, também chamado na Seichonoye. Por quê? O desenvolvimento do caráter de uma pessoa não é apenas a construção da retidão. Eu sou honesto, não roubo ninguém. Não é apenas isso que vai construir o seu caráter, mas sim tudo que é trabalhado na forma invisível. Então, qual é o grande problema? Que tem pessoas que acham que são boas só porque são corretas. E no início do livro A Verdade da Vida, volume 15, o professor Masaru Taniguchi ensina: o fato de ser correto não lhe torna uma pessoa boa. O que vai tornar você bom é como você trabalha o que é invisível. E o que é invisível? São suas vibrações, seus pensamentos e os seus sentimentos. Olha que legal! Quando os seus pensamentos, sentimentos e vibrações são boas, você desenvolve um bom caráter. Aí você é uma boa pessoa. Então, a construção de um ser humano bom é algo muito mais complexo e profundo do que simplesmente ser correto. Então, por que nós observamos muitas incoerências nas pessoas que se dizem corretas? Porque a pessoa, eu escuto isso direto, no meu trabalho a pessoa sempre, todo mundo fala assim: eu pago meus impostos, eu sou um cidadão. Eu falo: gente, mas pagar imposto é meio que obrigação, né? Eu nunca roubei, eu nunca matei, graças a Deus, velho. Se você matasse e roubasse, você não estava comigo, você estava com outro juiz, você estava no júri, você estava em outros lugares. Então, as pessoas, elas partem do pressupostos: eu não faço o absurdo, logo eu sou boa. E não é assim o raciocínio. Você é bom quando você faz uma construção constante e permanente do seu caráter. E aí que vem um ponto legal. Construir caráter dá trabalho? Dá. Por isso que muita gente não quer fazer. Se esconde atrás de formas, se esconde atrás de títulos. Eu sou de tal religião, logo eu sou boa. Tem nada a ver. Você pode estar dentro da Seichonoye. Você pode falar que é da Seichonoye. Se você tem vibrações ruins, pensamentos ruins e sentimentos ruins, você não tem bom caráter. Não tem bom caráter. Coisa horrível, você vem falar que eu sou mau caráter? Sim. Qual o problema? Todos nós temos que melhorar nossas vibrações, pensamentos e sentimentos o tempo inteiro. Então, a construção de uma pessoa boa passa por isso. E olha que interessante. Essa onda, essa aura que nos envolve, que é trabalhada, ela é a expressão, ou ela demonstra a sua capacidade de tirar o que você tem de dentro de você. Olha que interessante. Você pode usar a maquiagem que você quiser. Você pode usar o Photoshop que você quiser. Você pode tomar os hormônios que você quiser. Você pode ficar com a mais linda por fora. Nada é capaz de esconder o que você emana. Não tem como. Não tem como. Então, quando você convive com a pessoa, você consegue sentir o que a pessoa vibra. Então, pensa só. Se essa vibração ela é exatamente o reflexo do que você tem dentro de você, que é a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas vibrações constroem o seu caráter. Correto? Logo,
quanto melhor o seu caráter, melhor você é e melhor está a sua mente. O trabalho do ser humano na vida dele é mudar a sua mente e não mudar o aspecto. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, das cirurgias, da capacidade que a gente tem de modificar o externo, há uma correria gigantesca das pessoas, às clínicas, especialmente no Brasil, para deixar o externo bonito. Mas pouquíssimas estão correndo com o mesmo empenho, com a mesma vontade, com a mesma garra, para deixar a sua mente bonita. Então nós temos pessoas lindas por fora e horrorosas por dentro. Por dentro. Por quê? Porque não trabalham os pontos principais, que é um melhoramento. Gente, você pode esticar, você pode fazer o que quiser. A vida vai se encarregar de jogar tudo fora. Vai se encarregar. Por quê? O caminhar da vida é o caminhar do desgaste do corpo carnal, porque a missão tem prazo. Ela tem prazo de validade. Mas o trabalho da mente não tem prazo. Por quê? Uma mente bonita aqui vai ser uma mente bonita no mundo espiritual. Então você continua. É o melhor e maior dos investimentos que você pode fazer. Claro, tem algum problema trabalhar o corpo, deixar o corpo bonito? Não, gente. Tem o menor problema. É ótimo ser bonito. Só que é muito melhor você ser bonito por fora e por dentro, do que ficar só aquelas cascas, aquelas coisas lindas por fora e espiritualmente precárias, deprimentes, tristes. É aqui que está o grande problema da moral na atualidade. O problema da moral e da retidão não está em determinados atos ou aspectos da vida. É a incapacidade das pessoas de trabalharem o melhoramento da mente. Então você começa a ter teorias absurdas surgindo, sendo validadas, porque não se busca melhoramento, só se busca simplesmente satisfação de prazer do corpo carnal. Então, você passar por cima de valores elevados para conseguir o que você quer para satisfazer o corpo carnal, está válido. Então você hoje tem discursos que são extremamente prejudiciais. As pessoas estão achando que a moral e a retidão está numa determinada postura e esquecem que não é uma postura, e sim uma forma de viver que eleve a sua mente. Então vamos lá. Elevar a mente é uma grande missão da nossa vida, nos desenvolve melhor como seres humanos. E o que faz esse desenvolvimento? Porque já que é a mente que constrói o nosso caráter ele está diretamente associado ao que nós vibramos, pensamos e sentimos, então a pergunta é, quais são os sentimentos, quais são as emoções que nós precisamos ter? Então, a gente precisa entender aquilo que é realmente luminoso e aquilo que realmente não é proveitoso. Tudo o que causa ruído, vamos lá, tentar explicar isso utilizando notas musicais. Se a gente ouvir uma sinfonia, uma orquestra tocando, a música vai sair linda porque tudo está em harmonia. Se um instrumento, por exemplo, um instrumento que eu acho lindo, o violino. O violino é um instrumento dificílimo, porque ele só produz dois sons. Ou é bonito ou é horroroso. Não tem meio termo. Não é como o violão que você consegue enganar. Você erra uma nota, mas aí você dá uma subida na voz, esconde, todo mundo continua, tá? Às vezes você só precisa bater que já sai a música. O violino não tem essa conversa. O violino, você errou, ele grita dentro do seu ouvido. Então, é medonho quando você erra. Então, ele precisa ser extremamente harmonioso. Quando é harmonioso, o som sai bonito. Então, os sentimentos luminosos são sentimentos que tendem à harmonia. Aquilo que é harmonioso tende a ser belo. Aquilo que é desarmonioso tende a soar ruim. Aquilo que agrega é positivo. O que desagrega é negativo. Aquilo que traz a felicidade interior é luminoso. Aquilo que não traz a felicidade interior não é luminoso. Então fica simples, observando por essa premissa que
Os sentimentos que são luminosos são sentimentos que tendem a gerar união, liberdade, felicidade, tranquilidade. Então vamos fazer uma pequena lista de alguns sentimentos. Por exemplo, alegria seria um sentimento luminoso ou um sentimento negativo? Luminoso. Alegria é tão luminoso que a gente paga para senti-la. Ah, Pretor, adrenalina também. Não, adrenalina é um estímulo a você sentir o quase morte. Talvez quando você termina o brinquedo você fala, ainda bem que eu estou vivo. Mas não é. Vamos lá. Alegria. Ódio. Ódio, o que vocês acham? Negativo. Por que o ódio é negativo? Por que o ódio é negativo? Porque está querendo a infelicidade do outro. É, porque está querendo a infelicidade do outro. Mas também tem um ponto interessante, porque o ódio separa. O ódio separa. O ódio prende. Você não solta a pessoa, você continua amarrada com a pessoa. Por que muitas vezes pessoas que terminam um relacionamento não conseguem ser felizes em outros relacionamentos? Porque continuam com ódio do ex. Aí fica carregando o ex como uma assombração na vida. Então fica andando com o ex e a vibração do ex não permite, porque anda. Fica carregando lá, então fica andando com um fantasma. O ex já foi, já mudou, já está em outra vibração, mas você continua presa ao ódio. Então o ódio prende. Na medida contrária, perdão. Por que o perdão seria um sentimento luminoso? Porque o perdão liberta. O perdão liberta. E olha que interessante. Quem é que o perdão primeiro liberta? Você. Você. Ao invés de você carregar com fantasma, você abre espaço para vir novas oportunidades. Então quem sente ódio fica andando com assombração. Quem perdoa, liberta a mente. Imagina só, você tem 24 horas para trabalhar seus pensamentos. Às vezes você gasta 3 horas em algo que não vai ser nem um pouquinho produtivo para você. Se você for olhar administrativamente, isso é um desperdício de recursos inimaginável. É como se você deixasse a torneira da tua casa aberta. Alguém passasse e falasse, a água está cara. Eu sei. Você está desperdiçando. Eu sei. E ainda vou abrir mais. Aí quando vem a conta, você fala, meu Deus, que absurdo, por que eu estou gastando tanto dinheiro? Porque você está desperdiçando a sua energia. Você está desperdiçando aquilo que você tem em algo que não é proveitoso. Aí vem um ponto, mas Pretor, eu estou com muito ódio. Tranquilo, todos nós sentimos. Por isso que o trabalho da vida é a gente constantemente elevar o caráter. Como é que a gente eleva o caráter? Trocando sentimentos ruins por sentimentos bons. E como é que a gente faz isso? Treino, gente. Treino. A gente treina. A gente acha que nascemos... Não, eu nasci assim. Eu sou emburrado, eu sou rabugento, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Você ficou assim. E você se acomodou assim. É possível mudar? É possível, gente. O desenvolvimento do caráter, o desenvolvimento e as mudanças de hábito vêm a partir da mudança da mente. Hábitos ruins que você retira da sua mente, eles são transformados. Por que as pessoas muitas vezes elas entram em vícios, elas entram em posturas autodestrutivas? Sentimento de autopunição. Enquanto a autopunição estiver na mente, você terá vontade de fazer atos e ações destrutivas a você. Então tem pessoas que são absolutamente viciadas porque elas estão num processo lento de suicídio, porque elas têm uma vontade de autodestruição muito grande dentro delas. Então, por isso que é tão importante nós trabalharmos bons sentimentos, nós desenvolvermos boas virtudes e nós trabalharmos a substituição daquilo que é ruim pelo que é positivo. Vamos lá, gente. Raiva. É um bom sentimento ou um sentimento ruim? Ruim. Tomar decisões com raiva te leva a coisas boas ou ruins? Péssimas. Péssimas. Por quê? A raiva, ela te faz perder o senso, ela te faz perder a capacidade de raciocínio e a própria capacidade de presença. Além do que, a raiva libera várias toxinas no seu sangue. Então a raiva é péssimo. Sentimos raiva? Sentimos. Como é que a gente faz? Trabalha para deixar a raiva passar, para a gente aprender a extravasar
e criar mecanismos para nos acolher. Um ponto que a gente tem que entender, gente, que é o seguinte, ó, abrindo um parênteses, sentir sentimento negativo, gente, todo mundo sente, viu? Algumas pessoas vêm e falam assim, não, eu não sinto nada disso. Aí eu trago, e é mentira, como é que é? Gente, todo mundo sente, gente. O ponto é que com o caminhar da vida e com a experiência, nós vamos aprendendo a lidar com eles melhor. Porque se você falar, eu não sinto raiva, você vai tentar oprimir alguma coisa que é natural, mas precisa ser trabalhada. Sentimos raiva? Sentimos, gente. O ponto é que você pode criar mecanismos para te auxiliar a você se acolher quando você está com raiva, para que você não tenha mais momentos de explosões por pequenas coisas. É um processo, gente. É um processo. Então a gente começa aparecendo aquele bichinho vermelho do divertidamente, até você ir amenizando, parar de explodir o fogo na tua cabeça, você vai amenizando, você vai aprendendo a segurar, você vai... Daqui a pouco você está mais leve, você está uma pessoa mais feliz. Vamos lá, gente. Gratidão é um sentimento positivo ou negativo? Por que a gratidão ela é positiva? Olha só, gente. Gratidão é positivo. Por quê? Tenho a menor ideia. Tenho a menor ideia. Por que a gratidão é positiva? É um sentimento bom. Mas por que ela é bom? Olha que interessante. A gente não para filosofar, gente. O que é gratidão? Agradecer é o quê? Sim, sim. Esse é o ato. Mas o que a gratidão significa? Reconhecimento. Agradecer é reconhecer. Olha que interessante. A pessoa está carregando uma caixa pesada, você passa do lado e você fala assim, quer ajuda? Aí a pessoa, quero. Aí você pega a caixa, você carrega, você transpira, aquele negócio pesado. Quando você entrega, a pessoa vira para você e fala assim, muito obrigado. O que ela fez? Agradeceu. O que ela está fazendo? Reconhecendo que o seu esforço trouxe benefícios a ela. Esse reconhecimento dá em nós o sentimento de valeu a pena. Então você se sente feliz. Aí você carrega a caixa. Quando você entrega, a pessoa vira e fala para você, não fez mais do que sua obrigação. Qual é a vontade que você tem? De pegar a caixa, levar para o lugar e tacar no chão para quebrar tudo. Toma aqui. Pá. Como é que a educação dos pais funciona com os filhos? Quando os filhos não se veem reconhecidos, eles não sentem gratidão. Quando você se esforça e não é reconhecido, você passa a não sentir gratidão. Então a gratidão é um ponto muito interessante, porque a gratidão ela é o reconhecimento. Ela é o reconhecimento. Então o exercício da gratidão é o exercício de reconhecer. E o que é reconhecer? Conhecer novamente. Reconhecer é você enxergar aquilo que lhe traz benefício. Então vamos lá. Gratidão é enxergar o que te traz benefício. Isso aqui é muito importante, mas é muito importante. Por quê? As pessoas falam de gratidão, mas elas falam assim de gratidão. Eu vou agradecer se a minha conta bancária estiver azul. Quando a conta bancária estiver azul, é motivo de gratidão? É. E se ela não tiver? Aí não tem motivo para agradecer. Aí você não compreendeu o que é gratidão. Por quê? Agradecer somente quando você tem é muito pouco. É uma parcela insignificante do exercício de mudança mental e construção do caráter. A pessoa que agradece somente quando tem, leva muito mais uma ideia de mimado do que de grato. Pode observar, os filhos mimados só agradecem quando recebem. Papai, eu quero um tablet. Não vou te dar, você é um péssimo pai.
Não, filho, não fale assim de mim. O como eu vou viver achando que meu filho não gosta de mim? Corre lá e compra o tablet. É quando você entrega para o filho sorri e fala assim, obrigado, papai. Essa gratidão é uma gratidão verdadeira? Não é. Então, essa gratidão, ela não tem a força de transformar o caráter. Pelo contrário, ela se torna máquina de chantagem. Então, muitas vezes chantageiam as pessoas queridas, falando assim, se você não fizer isso, como eu vou te agradecer? Então, mães, pais, filhos, maridos, esposas, às vezes são chantageados com a falsa ideia de que se você fizer isso, eu vou te agradecer. E gratidão não é isso. Gratidão é reconhecimento profundo a tudo. A tudo. E aí a gente começa a entrar na religiosidade, na profundidade e na espiritualidade da gratidão. Um dos carros-chefes da Seichoné é gratidão. De qual gratidão que a Seichoné está falando? Aquela gratidão pequena, que a gente só agradece quando tem, ou uma gratidão profunda a tudo e a todos? É essa segunda gratidão que a Seichoné trabalha. Por isso que é difícil. Por isso que exige trabalho. Por isso que exige dedicação e por isso que traz transformações fantásticas. Muda a vida das pessoas quando a gente começa a agradecer. E por que isso acontece? Porque começa a transformar a mente. Transformou a mente, muda o nosso caráter. Lembra que o caráter é uma aura que nos envolve e essa aura ela sintoniza com tudo que está ao nosso redor. Quanto melhor o caráter da pessoa, melhor as coisas que ela atrai. Quanto pior o caráter da pessoa, pior as coisas que ela atrai. Então as pessoas ficam achando que sucesso, fama, dinheiro são as únicas fontes de felicidade. Mal sabem que elas não são fontes de felicidade. Porque se assim fosse, gente, as pessoas não teriam os mais diversos problemas que a vida traz. Então, nós temos pessoas famosas que sofrem os problemas assim que a gente nem consegue imaginar. Por quê? Porque há toda uma ideia equivocada sendo vendida na atualidade de que ter matéria te traz felicidade. Não é. O que te traz felicidade? Ter caráter. Ter caráter. Lembrando, caráter não é só retidão. Caráter é você ter uma estrutura vibracional te envolvendo elevada. É isso que te traz felicidade. É você ser a própria manifestação de sentimentos bons. E a gratidão é carro-chefe. É carro-chefe. Eu sempre brinco que o veículo de manifestação da sua imagem verdadeira é a gratidão. Você bota a gratidão na linha de frente, a tua imagem, a imagem de Deus, ela vai se manifestar na tua existência. Por quê? Porque a gratidão tem esse poder. Então a Seichoné vem ensinar a agradecer. É fácil agradecer tudo e todos? Não. Não é fácil, porque nós somos míopes. Nós temos problemas de visão espiritual gigantesco. Nós não conseguimos agradecer. Por quê? Achamos que tudo nos falta. Nós olhamos, nós somos treinados a olhar o que nos falta e nunca olhamos aquilo que nós temos. A gente é treinada a olhar o que nos falta. Então você sai na rua, você só olha aquilo que você não tem. Você nunca repara aquilo que você tem. Porque nós somos treinados ao seguinte, você tem que almejar crescer. Tem que crescer? Tem. Só que quando você trabalha, você tem que almejar a crescer, a primeira ideia que você tem é desprezar aquilo que te dá a base. Dá um exemplo. Você tem lá o teu carrinho velho para andar. Você está lá com o seu Fiat 147. A geração nem conhece o que é isso. Você está lá com o seu Fiat 147, seu Fiat Uno, que ele é eterno esse carro. Está lá, seu Fiat Uno, 32 anos de uso, 480 mil quilômetros rodados, está inteiro ainda. Você está lá andando com ele, aí você ganha o dinheirinho e você vai comprar um novo carro. Aquele Fiat Uno te transportou durante 20 anos. Você vai comprar um novo carro. Quando você entra na concessionária, você vira e fala assim, porque eu mereço andar num carro novo e não mais naquela porcaria. Você vai comprar uma roupa nova? Não, porque agora eu vou andar de terno bonito, não vou andar com aqueles ternos horrorosos que eu andava. Aí você
vai trocar de parceiro, agora eu vou arrumar um parceiro decente, não aquela porcaria que eu tinha. Vou trocar de emprego, porque agora meu emprego é decente, não é aquele lixo que eu tinha. Esse é o hábito que a gente tem que falar. Você vai comer num restaurante, não vou comer mais aquela lavagem que eu comia no outro restaurante de pobre, porque agora eu só entro no restaurante de rico. Isso é a pior percepção que a pessoa pode ter da vida, porque ela tende a buscar o melhor para desprezar o que veio antes. E ela não entende que o que veio antes foi a base necessária para construir a vida dela. Então, quando a gente começa a entender que agradecer é você começar a ter uma visão de todo, você começa a perceber que é o seguinte, você precisa agradecer o que é bom e também o que é ruim. Como é que eu vou agradecer o que é ruim? É porque o que é ruim é que te faz pensar, trabalhar, mudar, crescer para você se tornar melhor. Se te fez melhor, é porque foi algo construtivo. É nesse espírito que você começa a agradecer determinadas coisas, determinadas situações, determinadas ocorrências na sua vida, coisas que já vieram com você. Nessa construção de enxergar a gratidão como um expediente para tudo aquilo que te traz benefício, você consegue agradecer a tudo. Então vamos lá. Você pode ir ao infinito com essa brincadeira. Eu vou agradecer o carro que eu tenho. Ai, que maravilha, agradece o carro que você tem. Mas eu não tenho carro, então agradece ao ônibus que você anda. Tá bom, vou agradecer ao ônibus, mas onde eu moro não tem ônibus, então agradece as pernas que você tem. Mas eu não tenho pernas, então agradece que você ainda está vivo. Você vai ao eterno, porque tudo é exercício para você aprender a ver aquilo que você já tem. Todos nós aqui estamos vivos, correto? Pelo menos os que eu estou vendo aqui, eu acho que estão encarnados. Está todo mundo vivo aqui, não está? Então, se você está vivo, tem 1 milhão de coisas dentro de você que estão funcionando. E isso é motivo de gratidão. Quantas vezes vocês já agradeceram o coração de vocês? Vocês já pararam para pensar que o coração de vocês não tem férias? O coração, o pulmão de vocês não tem férias? Ele não para? Ele não vira e fala assim, feriado de Corpus Christi, vou dar uma parada, 24 horas eu estou de volta. Ele para? Não para. Seu pulmão vira e fala assim, não, essa semana verde, tá vindo a cópia aí, vou parar de respirar, vou parar de emitir gás carbônico, vou contribuir para evitar o efeito estufa na Terra. Seu pulmão para de funcionar? Não para. As suas células tiram descanso? Não tiram. Apesar que algumas pessoas acham que o cérebro para, não para também. Então o que acontece? Seu corpo está funcionando o tempo inteiro. Quantas vezes nós agradecemos? Olha como é que é uma virada de chave. Porque a gente está acostumado a agradecer somente aquilo que a gente coloca na nossa faixa de desejos a serem conquistados. Isso eu vou agradecer. Agora, o que é o básico, ninguém agradece. Então, a vida traz inúmeras oportunidades e experiências para nos ensinar a ter gratidão. Eu gosto de contar essa história porque essa história ela foi muito marcante na minha vida. Meus filhos nunca me deram trabalho para dormir, graças a Deus. Foram meninos maravilhosos, mas tem o dia. Tem o dia. Como nós temos os nossos dias também. E o que acontece? Minha filha, um dia ela não tinha muita cólica, mas naquele dia ela não estava bem. E ela não conseguia dormir. E ela só conseguia cochilar quando eu andava com ela no apartamento sacudindo. E eu comecei a sacudir ela 10 horas da noite. E ela, porque ela não dormia no carrinho, eu estou lá sacudindo. E isso foi a noite inteira. Quando deu 6 horas da manhã, o sol começou a raiar. E eu com ela no braço balançando, ela tinha acabado de dormir. Me deu um desespero quando eu vi o sol nascendo, porque eu falei, eu tenho que trabalhar. E eu não dormi nada, eu estou um caco. Aquilo me deu um desespero, que me deu vontade de chorar, porque eu estava assim, sem dormir, cansado, com fome, porque eu não podia parar, porque se eu parasse de balançar, ela chorava, então eu não podia parar nem para comer. Então eu passei a noite inteira balançando, teve uma hora que eu encostei na pilastra assim, e comecei a querer dormir. Na hora que meu braço começou a amolecer, eu tomei um susto e voltei a andar. Então foi a noite inteira. Eu fiz uma maratona de madrugada. Andei meu apartamento todo. Imagina o vizinho de baixo, falando, tem assombração aqui, velho. Andando o tempo inteiro. Quando eu vi o sol raiando, me deu um desespero, uma vontade de chorar muito grande.
Naquele momento me veio a seguinte imagem: meu pai fazendo o mesmo por mim. Eu imaginei quantas vezes o meu pai não deve ter feito isso por mim. Se não for o pai, foi a mãe. Naquele momento, ao invés de eu entrar em desespero, me nasceu um profundo sentimento de gratidão aos meus pais. Porque eu nunca parei para pensar o tanto que meus pais deixaram de dormir para que eu pudesse dormir. E naquele momento a minha filha estava me ensinando aquilo. Nasceu um sentimento de gratidão tão profundo, que eu agradeci minha filha, dei um beijo nela, botei ela no berço, ela dormiu maravilhosamente bem. Eu fui com o que eu tinha e eu fui para o trabalho. Eu falei, vamos lá, peguei os cacos do que sobrou do ser humano, joguei no trabalho e foi um dia que foi um trabalho muito proveitoso, porque eu estava imbuído do sentimento de gratidão. Aí fui comentar com meu pai o que aconteceu. Meu pai lembrou uma história. 50 anos de casado dos meus avós, bodas de ouro. Isso, 1979. Estávamos na casa de festa para comemorar os 50 anos. Eu era bebê. E o que acontece? Tinha acabado a água do salão de festa. E meu pai falou que eu estava 3 dias que eu não evacuava. E naquele dia eu decidi fazer tudo na fralda. A fralda era de pano, a fralda explodiu e sujou o paletó do meu pai. Meu pai contou essa história rindo e eu chorando. Eu falei, pai, eu tinha surtado. E meu pai rindo, ai, você fez aquele serviço, sujou meu terno. E era fralda de pano, gente. Você sabe como é que era fralda de pano? Fazia o serviço, você ia para o tanque para lavar. Hoje em dia você tampa o material nuclear e joga fora. Você tampa lá o material radioativo e você joga fora. É prático. Você tem uns lencinhos lá que limpa. Antigamente, meu amigo, era na marra, velho. Meu pai contando aquilo rindo e eu sentindo desespero na alma. Eu falei, sentimento de gratidão triplicou. Eu falei, gente, nunca tinha parado para pensar. Imagine festa de 50 anos de casamento dos seus pais. Aí, literalmente, meu pai estava com um terno que era por motivos... vocês entenderam. Então, o que acontece? Você chega num ponto desse, você fala, caraca, e eu nunca tive a oportunidade, até aquele momento, de entender o que era realmente o sentimento de gratidão. E você começa a aprofundar as coisas, sabe? Ter gratidão por abraçar, ter gratidão por andar. Quem já teve afta na boca aqui? Ou fez um tratamento de dente e foi comer? Aí você toma anestesia, você para de sentir o lábio, você vai tomar água, você derrama. Eu fui fazer o tratamento, fui tirar os sisos, tirei os 4 ao mesmo tempo. Eu tomei a injeção, a anestesia pegou desse lado em cima, pegou, desse lado em cima, pegou, desse lado precisei de 2, desse lado foram 7 anestesias para conseguir pegar. Pegou, na hora que pegou, do meu ombro, a minha testa ficou tudo dormente. Eu não sentia nada, eu não sentia o olho piscando, eu não sentia o nariz, eu não sentia a boca. Aí eu saí que nem um Kiko, eu saí com 2 bochechas assim. Aí a minha esposa até falou assim, amor, pode tirar o algodão da boca. Aí eu já tirei. 2 bochechas desse tamanho. Eu entro na farmácia, eu tô segurando um algodão na boca, porque eu tô babando sangue. E aí eu fui tomar água. Na hora que eu fui tomar água, eu não senti a boca, eu virei água no ar. Eu derramava água no ar. Aí a minha esposa foi pegar um outro copo, na hora que ela vira, ela toma um susto e fala, amor, eu tô parado com 2 bochechas inchadas, com a boca sangrando e babando sangue. Ela falou, amor, você tá parecendo um maluco. Eu imagino quem entrou na farmácia naquele momento, me viu parado, babando sangue, eu tirei e saí na hora, velho. Falei, tem um louco lá dentro, velho. Quando eu vi uma poça de sangue no chão, eu não sentia nada. Aí você fala, gente, é tão comum você sentir, é tão comum sentir a boca e a gente não agradece. Quando você está com afta na boca, você vai comer, a dificuldade que é comer. Quando você faz um tratamento, aí você tem que comer assim, você não pode comer desse lado, aí você vira a cabeça para a comida cair para o outro e fica comendo que nem cachorro. Aí você fala, gente, como é bom você fazer o que é natural, quando você consegue fazer suas necessidades de forma natural, tomar banho. Quem aqui já agradeceu o fato de ter água em casa? Volta um tempo atrás,
Volta um tempo atrás, gente. Como é que as pessoas se banhavam? Na cachoeira. Experimenta entrar na água de cachoeira na época de frio. Você vê que delícia que é. Você purifica logo todo o espírito. Você purifica encarnações naquela água gelada. Véio. Hoje em dia a gente tem chuveiro. Vocês sabiam que o chuveiro é uma invenção de um brasileiro, né? Vocês sabiam que o chuveiro elétrico é uma invenção de um brasileiro? Graças a Deus. E olha que a gente não está nem num frio muito severo. Mas aqui para Brasília, um friozinho, a gente já vai no chuveiro elétrico. Graças a Deus alguém inventou. Inventaram a chapinha. Sabe como é que as mulheres antigamente resolviam? Ferro de passar de carvão. Olha que delícia, vou sair para a festa. Você deitava a cabeça, pegava um ferro de carvão e ó, Forno a lenha, inventaram micro-ondas. Forno a lenha é uma delícia? Vai fazer uma comida rápida no forno a lenha. A comida rápida no forno a lenha é 4 horas. Então o que acontece? Nós temos inúmeros benefícios. Agradecemos? Não. Aí você tem um celular que é de última geração. Seu celular é tão bom que ele faz até ligação. De tão bom que ele é. Faz tudo, velho. Entra em tudo, você assiste filme, você faz tudo. Aí o que você faz? Não é da última geração. Porque saiu o 17, o meu é 16.9 Plus SE. Mas saiu o 17, por isso eu sou infeliz. Porque eu não tenho da última geração. Você não usa 1/10 do que o seu celular faz. Mas você precisa ter algo que mostre que você é importante. O que demonstra a sua importância não é o teu celular, é a capacidade que você tem de sentir gratidão. A capacidade de sentir gratidão demonstra a nobreza da sua alma. Uma vez perguntaram, como sei se aquela pessoa é evoluída ou não? Observe se ela agradece. Observe as atitudes dela. Lá em casa, quem arruma todos os dias a cama sou eu ou minha esposa. E minha filha perguntou, papai, por que você arruma a sua cama todos os dias? Porque eu sinto gratidão. Quando você sente gratidão, você cuida. Primeira dica para você ter um bom relacionamento amoroso. Veja se a pessoa tem gratidão. Porque aí você vai saber se você está investindo bem ou não. Como é que os relacionamentos começam a se tornar abusivos? Quando você não tem sentimento de gratidão. Qual é o contrário do sentimento de gratidão? Sentimento de ingratidão, desprezo, menosprezo, posse, futilidade. Então você começa a observar, elevou o caráter, você percebe nas ações. Quer saber se uma pessoa é evoluída? Olha a ação dela. Observa como é que ela vive o dia a dia, como é que ela faz as coisas. Aí você vai ver a elevação. Porque aí você vai ver a manifestação do caráter. Não basta falar bonito. Falar bonito é fácil, você pode decorar um texto, você pode ler algumas coisinhas e sair repetindo que nem um papagaio. O difícil é viver. E viver precisa ter hábito. Hábito mental leva a caráter, caráter leva a desenvolvimento. E aí a pessoa manifesta. Então, o sentimento de gratidão é o carro-chefe para você colocar Deus para fora. Porque Deus é luz. Aonde você reconhece a luz, você se transforma. Então, o grande trabalho da vida é exatamente você fazer um trabalho para ter gratidão. É você trabalhar gratidão. E isso você faz todos os dias. Ao invés de você olhar o que você não tem, você passa a olhar o que você tem. Aí a gratidão já melhora. E aí você passa para o segundo passo, que você começa a agradecer, inclusive, aquilo que você não tem. Você começa a agradecer a tudo, gente. E aí a sua vida se torna luminosa. Transforma, gente, transforma. A moça veio pegar orientação pessoal comigo. Pretor, estou muito triste, porque o meu maior sonho da minha vida é passar num concurso público, eu estou estudando e não estou conseguindo nada. Eu falei, puxa, e me diz uma coisa, você é casada? Sou casada. Ah, que maravilha, seu marido te apoia? Nossa, meu marido é maravilhoso. Meu marido me ajuda em tudo, tudo que eu preciso ele está. Falei, nossa, que bacana. E seus pais? Não, meus pais são fofos, meus pais cuidam de mim, também me dão todo o apoio do mundo, fazem tudo por mim. Eu, pô, que legal. E tua casa? Falei, minha casa é maravilhosa. Minha casa lá, meu marido me ajuda a cuidar dela, a gente vai fazendo os afazeres. Eu falo, bacana. E a saúde, como é que tá? Não, minha saúde está também excelente. Aí eu falei assim, pera lá, então deixa eu ver. Você está bem casada, você mora num lugar que é legal, você tem pais maravilhosos, você tem uma boa saúde, e você ainda está infeliz? Aí ela parou para pensar. Eu falei, minha filha,
Todo mundo, conheço muita gente que trocaria o concurso, que já passou, para ter o que você tem, e você já tem, e mesmo assim você ainda está infeliz, insatisfeita, porque você está focando na única coisa que você não tem. Aí ela parou, ela falou assim, verdade. Aí falou assim, verdade, eu estou focando naquilo que eu não tenho. Vamos mudar. Qual foi a prática que eu passei para ela? Começar a agradecer o marido maravilhoso, agradecer os pais maravilhosos, agradecer a casa, agradecer a saúde. Era tanta coisa que ela tinha para agradecer que, nossa, a prática dela ficou na casa de milhares por dia. Resultado, quando ela me encontrou novamente, ela falou assim, Preletor, você não sabe o que aconteceu. O quê? Passei no concurso público. Falei, que magia! Mas não. O que aconteceu? Presta bem atenção. Gratidão muda o caráter. Se a sua vibração se transforma, começa a atrair coisas que são condizentes. Ela começou a atrair a prosperidade, porque a prosperidade vem para caráteres elevados. Estou falando de verdadeira prosperidade, não estou falando só de dinheiro não, viu? Estou falando de prosperidade. Como é que a prosperidade vem? Mente tranquila. Como é que eu estudo de quem está com a mente tranquila? Melhor ou pior do que quem está com a mente apreensiva? Melhor. Por isso que os bêbados têm até mais chance de passar. Porque eles chegam na prova como? Tranquilo. Ele chega lá, eu já vou me arrebentar mesmo, ele chega tranquilão. Aquele que estudou chega como? Caraca, eu não posso errar. Eu tenho que acertar. Essa matéria eu não posso errar. Então, as pessoas que vão achando que não vão passar, às vezes elas têm maior chance do que as que têm certeza que vão passar. Porque elas não se pressionam. Quando a pessoa está com a mente grata, a mente dela fica serena. Com a mente serena, o estudo melhora. Melhorou o estudo, melhora o desenvolvimento. Melhorou o desenvolvimento, a capacidade. Melhorou a capacidade, as condições de conseguir êxito naquilo que almeja se multiplicam. Se multiplicam. Experimenta desenvolver um projeto com sentimento de gratidão. Experimenta desenvolver um projeto com sentimento de ingratidão. Adivinha qual que vai dar certo? Experimenta desenvolver uma vida 2 com gratidão, experimenta desenvolver uma vida 2 sem gratidão. Experimenta desenvolver a educação dos seus filhos com gratidão, experimenta desenvolver a educação dos seus filhos sem gratidão. Experimenta trabalhar com gratidão e experimenta trabalhar com ingratidão. Vocês vão ver os resultados. E as pessoas ainda têm a coragem de falar que quem agradece é bobo. Besta é quem joga a sua vida e seu caráter fora, porque na gratidão é que a gente constrói. Quando você chega na frente do seu computador, quando você chega na frente, ou você vai para o seu serviço, e você chega lá e você fala muito obrigado, você transforma o seu dia. Por quê? Qual é a finalidade do trabalho? Ganhar dinheiro? Não. A finalidade do trabalho é desenvolver o seu caráter. Porque quando você trabalha com amor, você tem boas vibrações, pensamentos positivos, sentimentos elevados, desenvolve o seu caráter e você tem uma mente pronta para cumprir a sua missão de vida. A sua missão de vida é você ser útil aos outros com o seu talento. Isso é trabalho. Qual é o problema das pessoas hoje em dia? Você vai trabalhar para ter fama, status e dinheiro. As pessoas estão felizes? Não. O número de profissionais inadequados, incompetentes, irresponsáveis, mais do que quadriplicou. Quantas pessoas com diplomas à distância estão operando pessoas no mundo afora aí e matando as pessoas? Não, eu fiz um curso de EAD aí, 3 módulos, já sei toda a anatomia do ser humano. Vem cá que você vai ser o meu primeiro que eu vou cortar. Por quê? Porque as pessoas estão achando, não, eu quero é ganhar dinheiro. A pessoa, quando tem um caráter elevado, ela é incapaz de chegar despreparada para algo que possa colocar os outros em risco. Então, até na hora dela ser um empresário, ela é um empresário ético, porque a ética está diretamente relacionado a caráter. E quanto menos caráter você tem trabalhando, mais absurdos você encontra. Então, é professor que não quer ensinar, médico que detesta gente, policial que não quer proteger, juiz que não é justo. Isso é fruto da falta de trabalho no caráter do ser humano na sua formação. Antigamente nós éramos formados assim, busque o teu sonho. Hoje em dia, busque 6 dígitos. É só isso que as pessoas falam.
Aí os meninos estão sendo educados para chegar no Instagram e ficar rindo de quem é CLT. Porque eu ganho mais dinheiro. Como é que você vai crescer, meu filho? Você vai achar que você vai crescer bem? Dinheiro não traz felicidade. Óbvio, gente. Dinheiro sem sabedoria. Se você tiver sabedoria, se você tiver caráter, o dinheiro vai ser excelente para você. Seitonê não afasta provisão, não afasta a materialização da riqueza. O que a Seitonê ensina é que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão dadas por acréscimo. Temos um famoso aí que perdeu 15 milhões. Perdeu 15 milhões, todo o patrimônio da vida dele. Por quê? Porque não soube lidar com dinheiro. Nem todo mundo sabe lidar com dinheiro. Por quê? Para saber lidar com dinheiro, você tem que ter sabedoria, capacidade emocional de gerir, capacidade emocional de controle e capacidade de lidar com as situações. Lidar com as situações. Porque quando você ganha dinheiro, um monte de gente que você nem lembrava que existia aparece para te visitar de repente. E você tem que ter capacidade, porque eles vão vir com chantagens. Poxa, se você me ajudasse, eu seria tão grato. Quando você entende a verdadeira gratidão, você não cai nesse tipo de falácia. Eu estou lá, o réu está sentado na audiência, a coisa que eu mais escuto. Doutor, o senhor que é um homem sábio e justo, eu penso, você não me conhece? Como é que você veio falar isso? Mas eu, claro que eu não falo nada, eu só sorrio. Tá bom. Tá bom. Você não me conhece? Como é que você sabe? Eu vou saber se eu sou justo mesmo quando eu escuto isso de alguém que está perto de mim. Porque os que estão perto de mim é que são na real. Que olha para mim e fala assim, João, você está ridículo. Aí eu falo, opa, preciso melhorar. Aí você começa a sentir gratidão até por quem te critica. E aí você começa a separar o que é crítica construtiva, o que é crítica destrutiva. Isso vem com maturidade. Da onde que vem a maturidade do ser humano? No caráter dele. No caráter. Quando você agradece, gente, você consegue lidar com situações assim, muito inusitadas. Minha vida é cheia de coisas que dão errado, exatamente para o exercício da gratidão. As pessoas olham e falam assim, nossa, Pretor, sua vida deve ser toda certinha. Não é, não. Tudo errado. Já contei várias vezes, quando eu gosto de contar os relatos da minha vida, porque mostra que as coisas acontecem com a gente. Mostra que acontece com a gente e as pessoas veem, nó, acontece com o preletor. Viajei para os Estados Unidos para fazer o enxoval da minha filha. Cheguei, gente, o dólar estava 2,4, gente. Eu tenho que botar o contexto, porque falar hoje em dia que foi para Disney, pessoal, uau! O dólar estava 2,4, gente. Aí compensava comprar tudo. Aí fui para os Estados Unidos. Só que eu tinha 14 dias de viagem. Meu tribunal me cortou 7. Simplesmente não deixaram eu tirar os 14 dias. Aí, o que a gente aprende na Seitonê? Muito obrigado. Fiquei super feliz. Mas falar, vamos lá, vou agradecer porque eu estou indo para os Estados Unidos. Primeira viagem para os Estados Unidos. Vamos lá para os Estados Unidos. Cheguei, 7 dias, foram 6 dias de compras. Só comprando, porque a gente ia para as lojas para ver as roupas, passava o dia, minha esposa grávida de 5 meses, e a gente batendo perna, outlet. Cheguei lá, primeira coisa que eu descobri, que o horário lá funciona. A gente chegou no hotel meio-dia, o hotel falou, só entra às 3. Nós ficamos 3 horas rodando, a ermo, em Orlando até dar horário, porque o hotel não liberou a entrada. Aqui no Brasil eles liberam? Liberam. Não, tem um quarto sobrando, entra aí logo. Lá não liberam. Não liberam. Pelo menos no hotel que eu fui. Aí o que acontece? Fomos lá, fizemos as compras e tudo mais. Chegou o dia que nós fomos para o parque. Um dos parques lá, nós fomos no Hollywood Studios. Chegamos no Hollywood, caiu um pé d'água, perdi a minha esposa. Perdi minha esposa e minha filha, que está dentro da minha esposa. Eu falei, meu Deus, eu perdi. Perdi minha esposa, não estava pegando o celular lá, não tinha pacote de dados, era só o Wi-Fi, não estava uma chuva torrencial. Lembrei que minha esposa havia comentado um restaurante, corri para o restaurante. Entrei no restaurante, parecendo aquelas cenas de filme de Veroeste, porque eu bati na porta que abria assim, eu todo encharcado, porque eu corri o parque 3 vezes atrás dela, todo encharcado. Quando eu entrei, ela estava sequinha, toda bonitinha, com a comida já pedida, ela, consegui pedir! E eu assim, suado e molhado ao mesmo tempo, naquela hora eu lembrei, eu achei a minha esposa, graças a Deus.
Falei, que bom que você está, comi encharcado, molhei toda a mesa, tá tudo ótimo. Voltamos, nos preparamos para a viagem de volta. Na hora que a gente está voltando, o GPS me mandou para o lugar errado, eu perdi o caminho do aeroporto. Quando nós chegamos no aeroporto, eu perdi o voo. Olha que lindo! Primeira viagem para o exterior, eu ainda faço a gracinha de perder o voo na volta. Aí eu fui com o meu inglês more or less, tentar conversar no balcão para ver como é que eu resolvi a questão da passagem. Ninguém me entendia, eu não conseguia me comunicar direito, e aquele desespero, e só falava assim para mim, espera mais um pouco. Resultado, eu e minha esposa passamos a noite dormindo sentados no aeroporto com as malas do lado. Aí eu falei assim, chegou 6 horas da manhã, eu já estava muito cansado, com fome, virei para a moça e aí de repente o inglês começou a fluir. Eu comecei a conseguir falar mais. Você vê o que a pressão não faz. Começou a vir as frases e eu consegui me comunicar de tal forma que a mulher entendeu e a resposta dela foi super tranquila e simples. Não tenho o que fazer. E eu falei, bom, vou ligar para o Brasil, porque eu preciso de dinheiro para comprar passagem, não tinha dinheiro para comprar passagem, vou ligar para o Brasil, vou desesperar meu pai, tadinho do meu pai aqui, vai ficar sofrendo. Aí tive uma ideia, fui em outra companhia, comprei as passagens de volta. Aí a minha esposa falou assim, meu Deus, mas por que isso aconteceu? Eu falei, não sei o porquê, mas nós vamos agradecer. Nós fomos com aqueles 15 malas que estavam nos rodeando, entramos no voo, pegamos o voo por uma outra companhia. Quando viram que minha esposa estava grávida, me deram um atendimento VIP para minha esposa. Então eles serviam minha esposa toda hora. Enquanto todos os demais passageiros tinham horário, a minha esposa não, ela tinha horário diferenciado porque ela estava grávida. Então eu descobri, she's pregnant. Ah, era a frase de ouro. Então deixava a gente passar mais rápido na alfândega, deixava a gente passar mais rápido na imigração, tudo era mais rápido porque ela estava grávida. Chegou no avião, foi super bem atendida, chegamos no Brasil e eu fiquei pensando, puxa, mas foi uma dinheirama para comprar aquelas outras passagens, né? Hoje em dia eu penso e falo assim, nossa, foi tão barato comparado àquela época. Hoje em dia eu pagaria mais, sem o menor problema. Mas eu paguei as passagens e nós fomos refletir. Por que isso aconteceu? Não interessa o porquê. O ponto que é um grande exercício para ter gratidão. Um mês depois, eu tive contato com uma das pessoas que viajou, que conhecia a gente, e ela foi me contar. Aquele voo que a gente perdeu era um voo que parava em Miami e de Miami ele voltava para o Brasil. Em Miami, todas as malas dos passageiros que vinham para o Brasil foram arrombadas e levaram tudo. E eu pergunto, o que era mais importante para mim naquele momento? O enxoval da minha filha. O dinheiro da passagem ficou barato, porque era o enxoval da minha filha importante, porque eu só tive aquela chance de fazer compra. E minha filha teve enxoval durante 2 anos de tudo que a gente comprou. Você imagina, eu trouxe metade de Orlando dentro da mala. Então eu comprei tudo lá. Por quê? Porque era o enxoval dela, tudo. Nós conseguimos trazer tudo intacto, porque eu precisei ser afastado daquela situação. Qual foi o sentimento que nós trabalhamos? Foi fácil? Não foi. Eu tinha vontade de agradecer, eu tinha vontade de entrar de voadora na mulher do balcão lá da companhia. Mas na hora eu lembrava, preletor, eu começava, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vai acalmando o coração e você vai aprendendo a receber as coisas com gratidão. Resultado, acabou que a gente terminou a viagem e ela ficou com maravilhosas lembranças. Aí outro dia eu estava mostrando para meus filhos a viagem, quando apareceu a foto das malas, a gente comemorou mais com as malas do que com as fotos do passeio. Olha a mala, porque a mala voltou intacta. Então a gente começa a enxergar essas situações, essas coisas. Essa é uma de tantas outras histórias. A gente começa a enxergar essas situações de uma maneira assim, muito grata. Então, situações de saúde, situações assim, financeiras. É tanta história que não daria para contar. Mas o ponto é exatamente, a gratidão é esse exercício de elevação do caráter. E para finalizar, que meu tempo aqui já acabou, na revelação divina da grande harmonia, consta o seguinte: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Página 19 da Sutra Sagrada aqui. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano.
Se és ferido por algo ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferendas ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeças a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Gente, isso aqui é fantástico, é fabuloso, é revolucionário, é transformador. Quando nós agradecemos e começamos a criar a vibração profunda de gratidão da nossa alma, Deus se manifesta. E aonde Deus se manifesta, manifesta-se tudo. Aonde tem gratidão, tem transformação. Aonde tem transformação, manifesta-se boas novas, porque ali está se renovando. Então, você quer começar a construir um caráter? Começa a agradecer. Começa a agradecer tudo. Utilizamos o expediente daquilo que a gente tem para facilitar, mas nós precisamos dar um passo avante e começar a agradecer a tudo. A tudo, a tudo e a tudo. Porque na eternidade da vida, essa pequena passagem aqui é só para agradecer. Imagina só, você tem chance de ir para um resort, all inclusive, fantástico, pé na areia, na praia mais linda do mundo. Você tem 7 dias. Você vai gastar algum desse tempo, algum pedaço desse tempo, reclamando, xingando e brigando? Vale a pena, gente? Não vale. A mesma coisa, nessa curta passagem aqui de 80 anos, 90 anos, 100 anos, não gaste o seu tempo manifestando aquilo que não lhe é proveitoso. Gaste o seu tempo trabalhando a gratidão e os bons sentimentos, que você terá uma gigantesca transformação e Deus irá manifestar de forma fantástica na sua vida. Ok, gente? Muito obrigado. Vamos então para a nossa meditação, para a gente reconhecer ainda mais as graças de Deus na nossa vida e poder agradecer em forma de contemplação. Vamos lá então? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também, sentado na ponta da cadeira, mãos justapostas, semblante feliz, sereno. Nós vamos agora adentrar por meio da meditação, utilizando os nossos olhos mentais no mundo absoluto de Deus. O mundo criado à imagem e semelhança do Pai, onde tudo é bom. É nesse mundo que tudo é bom que nós vamos fazer o maior exercício da gratidão. Nós vamos visualizar o paraíso, onde a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia já fazem parte da nossa própria criação. Então nós estamos no meio do paraíso. Então nós vamos visualizar com os olhos mentais o paraíso e nós vamos agradecer. Tudo bem, gente? Então, maiores explicações, maiores detalhes sobre postura mental e postura física você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Vamos lá, assumir a posição de oração, semblante feliz, olhos fechados, respiração profunda e vagarosa, canto evocativo de Deus.
Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia. A infinita força vivificante de Deus flui para o nosso interior. A infinita força vivificante de Deus flui para o nosso interior. Flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora, por alguns instantes, vamos visualizar esse mundo absoluto de Deus, onde a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia manifestam-se em todos os aspectos. Eu estou envolto no mundo de Deus, eu estou no mundo de Deus. Muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade e centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade e centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar, por favor. Vamos passar o nosso dever de casa da semana, que o dever de casa são exatamente práticas simples que nos auxiliam a colocar aquilo que a gente aprendeu em prática. Então, nosso dever de casa. Seu dever de casa. Vamos lá, gente. Primeiro, a nossa meditação Shinsokan, diária, porque a meditação Shinsokan é o ato mais profundo de afinamento mental que nós temos. Então, quando a gente quer trabalhar a mente, quando a gente precisa trabalhar exatamente a transformação, a gente precisa fazer a meditação. E na Seichonoye a gente aprende a fazer a meditação Shinsokan. Segunda, nós vamos agradecer. Não tem outro caminho. E nós vamos usar as palavras muito obrigado. E olha, nós temos inúmeros relatos do uso dessa expressão, dessas palavras muito obrigado. Então, eu sempre faço a brincadeira, quando eu falo sobre gratidão, quando a gente vem com essa palestra, que nós temos os 3 níveis de prática da gratidão dentro da Seichonoye. Nós temos o nível leve, médio e o hard. O leve são 100 muito obrigados por dia. Moleza, isso aqui você faz com a mão nas costas, não tem dificuldade. O nível médio são 1000. Esse já é uma prática mais forte, que você já se empenha mais. E o nível para aqueles que querem uma transformação rápida, mas que necessita de esforço, 10.000. Aí você fala assim, 10.000, eu já fiz a conta, essa prática aqui ela demora 4 horas e 10 minutos para serem feitas. É de 10.000, muito obrigado. Mas é possível. Então você fazer isso aqui, é impressionante como é que você termina o seu dia depois de fazer 10.000. Tem que fazer tudo de uma só vez? Não. Pode ir dividindo. Dependendo do tempo que você toma banho, você já mata 1000. Então tudo depende de como você vai. Qual é a ideia? É o número? Não. É o quê? É você desenvolver a emoção, o sentimento por meio da repetição. Então, se você fizer 100 muito obrigados, assim, com força, com vontade, vai ter um grande efeito. Mas qual é a ideia de os 10.000 muito obrigados? É que você não consegue contar. Como você perde a conta, você passa o dia inteiro agradecendo. Por isso que é tão poderosa. Passei essa prática, um jovem que estava sentado ali atrás, estava desempregado, não conseguia o emprego e a área dele estava entrando em crise profunda por momentos políticos que o Brasil estava vivendo. Passei esse dever de casa. Na hora que eu passei, teve uma turma que teve a reação e falou, não, pretor, 1000 já é muito, 10.000 é um absurdo. Exatamente porque falaram isso, ele falou, eu vou fazer os 10.000 muito obrigados.
No final da semana ele estava empregado. Ah, ele estava empregado porque ele agradeceu? Não, ele ficou empregado porque a gratidão fez com que a aura dele, que o caráter dele se elevasse. A elevação do caráter dele é que fez com que a vida promovesse provisão na manifestação. Então, esse aqui, gente, é fantástico. Brincadeira que eu sempre uso. Para quem está tranquilo, 100. Para quem está com as coisas assim, meio andando assim, 1000. O bicho está pegando, vamos para 10.000. Que isso aqui resolve muitos e muitos problemas. Quero agradecer profundamente a presença de cada um dos senhores e das senhoras, seja aqui presente, seja aqui em casa. Meu muito, muito, muito obrigado. Só faltam 9.997 para eu terminar. Desejo uma semana abençoadíssima. Um beijo no coração. Até segunda-feira da semana que vem. E muito obrigado, gente.